Começa agora o canal da Roxinol, a segunda parte com perguntas e respostas. Roxinol, boa noite. Como você se define? Eu me defino uma pessoa assim, muito curiosa e uma pessoa que procura o conhecimento. Eu não aceito de imediato as coisas. Se não me disserem de onde provém aquela realidade, eu fico muito necessitada de buscar. Então, eu sou uma buscadora, eu me denomino assim uma buscadora. Buscadora é uma pessoa que gosta de ler, de se informar, determinados assuntos que me deixam em dúvida, vindo de terceiros, eu vou buscar para ver se aquilo está correto, para ver se eu concordo. Então não é tudo que eu concordo, não. Se não tiver fundamento, aí eu entro em questão. Eu questiono muito. Você alguma vez foi católica? Olha, católica mesmo eu nunca fui, não. Eu fui obrigada a frequentar uma igreja católica. Eu fiz catecismo, eu fui batizada dentro de uma igreja, eu fiz a primeira comunhão, mas tudo isso na obrigatoriedade. Então eu tinha um pai que ele não frequentava a igreja, mas ele mandava os filhos. Por que ele mandava os filhos? Ele não mandava os filhos, ele obrigava os filhos. Porque o padre da localidade, eu sou de Rio Branco, Acre, o padre era um político, então o político mandava na cidade. Ele que dizia assim, se não mandar seus filhos para a igreja, para assistir a missa, eles não vão ter vaga na escola, eles não vão estudar. Então, para que a gente não ficasse sem estudo, o papai mandava a gente frequentar a igreja. Então, eu fiz catecismo, fiz catequese, frequentei, fiz primeira comunhão, tudo isso, mas contra a minha vontade. Eu não fui de gosto, não. Então, eu fiz uma promessa para mim, que na primeira oportunidade, e que eu, quando tivesse maior de idade e fosse dona do meu nariz, nunca mais uma igreja ia me ver entrar nela. E eu, aos 15 anos de idade, eu fiquei livre e não entrei mais. Hoje eu entro assim só pelo silêncio, do cheiro da igreja que eu gosto muito. Você já teve alguma experiência espírita? Tive na minha infância, quando eu era uma menina assim de seus 8 para 9 anos, eu conheci um dentista de nome Doutor Nogueira. Ele era espírita, mas a gente não dizia assim, era espírita. Hoje é que eu sei que ele era espírita. A gente dizia assim, fala com a alma penada. Então ele tinha um canto que ele frequentava, que era um centro, junto com a esposa dele. A esposa dele tinha um problema de obsessão, que a gente dizia que ela era louca, porque não sabia o que era obsessão. E ele, todas as noites, ele ia para aquele centro, ele abria aquela porta, e eu tive uma experiência assim, no sentido de acompanhar ele para poder sair de casa, porque era uma maneira de sair de casa, me livrar do meu pai. Eu dizia, eu vou com o doutor Nogueira, ele deixava, mas eu nunca entrei. Eu ficava do lado de fora jogando bola com os meninos, mas nunca entrei ali porque eu tinha medo. Eu não sei o que acontecia ali dentro. Então, por via das dúvidas, eu dizia, está falando com os mortos, eu não vou entrar. Então, essa foi uma experiência assim que não foi muito gratificante, pela ignorância minha. Você teve uma infância saudável ou difícil? Não, eu tive uma infância. Hoje eu posso dizer que foi saudável, não foi tão ruim. Antigamente eu dizia assim. Eu não tive infância. Hoje eu, diante da sociedade atual, com as crianças de hoje, eu digo que a minha infância foi uma infância saudável, de tomar banho no rio, de fazer nossos próprios brinquedos. Nunca ganhamos brinquedo comprado, foi tudo feito improvisado. Tudo nosso teatro era feito improvisado. Eu fazia cinema com os dedos, com as mãos, fazendo sinais na sombra. Mímicas. Era mímica. Então, tudo foi assim, foi uma infância saudável e, ao mesmo tempo, difícil. Vocês lá foram em quantos irmãos? Comigo, eu sou a sexta de 9 irmãos. Então, foi assim, era uma vida difícil no sentido, na infância difícil, que hoje não foi tão ruim, pensando que em relação a muitas crianças, ela foi uma infância boa. Mas era uma cama de casal para todo mundo, né? Então ela foi bastante difícil nesse sentido. Sim.
E você sempre acreditou em Deus? Não, não, não acreditava. Na minha infância, todo mundo dizia que Deus era um pai rigoroso e mau. Que ele ia pegar menino que não estudava, menino que desobedecia pai, ele castigava as pessoas. Então, apresentaram um Deus vingativo para mim. Então, quando vinha um trovão, eu tinha medo de trovão, porque diziam assim: é Deus querendo lhe castigar, ele está atrás de você, porque você desobedeceu, você não fez o que devia. As tarefas caseiras, não tirou boa nota. Então, eu me enfiava debaixo da cama, porque eu dizia, eu querendo me esconder desse pai que é Deus, e eu passei a ter raiva dele. Então, eu não acreditava mais. Sabe, matei esse Deus. E fiquei muitos anos com isso. Até a idade adulta, quando eu cheguei no Kardec, que aí foi esclarecido tudinho, aí eu fui entender. Ah, sim. E quando você começou na doutrina dos espíritos, chamada filosofia? Olha, a filosofia espírita, eu entrei mesmo em 1991. Foi quando eu entrei e minha mãe era espírita já há muitos anos, né? Em 84 a minha mãe já tinha recebido, antigamente tinha um tal de um certificado, e ela recebeu esse certificado e ela frequentava o Anjo da Guarda. Era um centro muito antigo, um dos mais antigos de Santos, e eu nunca morei aqui em Santos, não. Eu morava no Rio de Janeiro. Então, quando eu vim para cá, em 91 que eu entrei, em 91, que eu comecei a estudar mesmo para poder entender e compreender, para poder ficar, eu tinha que entender o que era aquilo. Eu não podia aceitar porque minha mãe falava. Hum, Então foi em ah, 91 que eu conheci mesmo. algo ou alguém lhe impulsou a ficar na filosofia espírita? Assim, teve acontecimentos que me impulsionaram a ficar.